Bem-vindas, alunas da T25, mais uma aula hoje, quarta-feira, dia 15 de abril. A gente fará a nossa segunda aula virtual. Meu nome é Raquel e hoje a nossa aula da disciplina de Cuidados e Saúde na Educação Infantil, nós vamos focar nos seguintes temas. Vamos lá. Higiene e saúde bucal. Mas também nós não vamos falar relacionado apenas à criança. Nós vamos entrar um pouquinho também nos cuidados pessoais do profissional da educação infantil. Nós vamos falar sobre a vestimenta adequada, sobre a questão de higiene pessoal e o uso de acessórios e adornos. Nós vamos falar sobre os cuidados com o ambiente, questão de tomadas, fiação, mobiliário, fios e cordas, desinfecção do fraldário e da banheira e organização dos espaços e objetos pessoais da criança. E, logicamente, vamos também falar sobre os cuidados com as crianças. A questão de higiene pessoal, troca de fraldas e higiene bucal. Bom, para introduzirmos então o assunto, nós vamos aprender um pouquinho sobre o conceito da palavra higiene. A palavra higiene é uma palavra proveniente da Grécia, da palavra higienos, que significa o que é são e o que é sadio. Antes, na sua origem, era apenas um adjetivo usado para qualificar a saúde. As pessoas diziam ter uma saúde higiênica. Mas depois a palavra virou um substantivo e não deixa de ser hoje um conjunto de hábitos que se tem para conseguir o bem-estar e a saúde. Qual é o papel na promoção da saúde para a comunidade, o papel escolar? Então, a educação ela deve ser um fator de promoção e proteção à saúde. Também estimular a criação de estratégias para a conquista dos direitos da cidadania. Sendo assim, a escola deve ajudar a capacitar os indivíduos para uma vida mais saudável. A educação não deve apenas se limitar em informar, somente dar informações sobre hábitos de saúde. Ela somente se torna efetiva quando promove mudanças de comportamentos. A comunidade escolar tem que contribuir para que os alunos adquiram os conhecimentos relacionados à saúde, mas também precisa agir. Agir no sentido de que todos os que estão envolvidos no ambiente escolar adquiram, reforcem ou melhorem os hábitos e atitudes e os conhecimentos relacionados com higiene e saúde, envolvendo toda a comunidade escolar. Funcionários, cozinheiros, diretores, alunos, pais. Bom, partindo então agora para a parte do profissional, dos cuidados e características, representação da figura do profissional da educação infantil, eu separei algumas imagens e eu gostaria que vocês dessem uma olhadinha comigo aqui e vamos vendo o que vocês acham que representa melhor um profissional da educação infantil. A primeira imagem temos uma moça muito bonita, alta, talvez não tão alta porque ela está usando um salto super alto, uma bota até o joelho e um vestidinho curto. Vocês acham que ela representa um profissional da educação infantil nessa imagem? A segunda também temos uma foto de uma moça vestindo um vestido longo, de provavelmente salto alto, utilizando colar, pulseira. Na terceira foto nós temos uma moça que parece muito confortável em sua roupa esportiva, com as costas bem abertas, a roupa bem coladinha no corpo, uso de tênis esportivo. Nessa foto, uma moça com cabelos longos, soltos, muito bonita, uma camiseta provavelmente de algodão soltinha, uma calça jeans, bem casual. A quinta foto nós temos uma moça vestindo um terninho, uma saia justinha no corpo, salto alto, segurando sua bolsinha, um longo cabelo também solto. Nessa sexta foto, uma moça vestindo uma calça, parece muito confortável, provavelmente de suplex, ou um material mais escolar, podemos dizer.
uma camiseta, um aventalzinho que bem provavelmente é fácil de retirar e de lavar, cabelos presos. E na 7ª foto e última, uma moça vestindo um blazer, uma calça jeans super moderna, rasgadinha no joelho, salto alto com um biquinho fino, um cabelo recém-saído do salão de beleza, muito bonita, por sinal. Dessas imagens, meninas, qual vocês acham que representa um profissional de educação infantil? Tem algumas que não, né? Vamos ver. A primeira, nem pensar, essa roupa não tem como trabalhar com crianças. A segunda também não é uma roupa adequada para trabalhar numa educação infantil, com crianças sentando e levantando. Isso é uma roupa para usar em uma festa. A terceira foto parece bem confortável, mas também não é para trabalhar com crianças, né? Nem em ambiente onde a gente tem contato com pais, enfim. Essa roupa é para praticar esportes, de preferência em local próprio para isso. A outra imagem que tem um X também não representa um profissional. Ela pode trabalhar num escritório, em qualquer outro lugar, mas não numa escola ou creche. E a última também não. Nos restam 2 imagens que eu acredito que poderiam sim representar um profissional de educação infantil. A primeira, talvez com algumas mudanças. O cabelo solto, ela tem um cabelo lindo, mas para trabalhar com crianças, o ideal não seria esse cabelo solto, seria esse cabelo preso. E o uso de calça jeans, algumas calças jeans elas podem ser bem confortáveis, mas é um material difícil de se lavar diariamente, então não seria o ideal. Mas eu não penso que ela não se enquadraria, ela está muito bem apresentável e parece bem confortável também. E a outra imagem, então, essa sim, no meu ver, ela representa muito bem um profissional da educação infantil. Começando pelo cabelo preso, a roupa limpa, roupa extremamente confortável. Esse aventalzinho que ela usa, esse jalequinho, bem provavelmente ele é de ótimo tecido para ser limpo diariamente. E agora algumas perguntinhas. Essas perguntas eu vou também disponibilizar elas para vocês responderem pelo aplicativo do Google Sala de Aula. O que vocês, na ideia de vocês, gurias, pensem o que vocês acham que seria uma roupa adequada para o profissional da educação infantil trabalhar. O que vocês pensam sobre o uso de joias, brincos, anéis escolares em ambiente escolar? Alguém já ouviu ou presenciou algum acidente por conta do uso de adornos no cuidado com crianças? E vocês acham que existe risco para as crianças em escolas onde os profissionais usam brincos longos, anéis, pedrarias, etc? Vou esperar para ouvir a opinião de vocês através do nosso Google Sala de Aula. Bom, quando falamos sobre hábitos higiênicos do funcionário no seu ambiente de trabalho, nós com certeza estamos falando sobre hábitos de higiene pessoal do indivíduo. A saúde é um estado de completo bem-estar, ou seja, bem-estar nos aspectos físico, mental e social. Ao contrário do que muita gente pensa, a saúde é um bem que pertence ao indivíduo e à coletividade, fundamentalmente ligada à qualidade de vida das comunidades e das famílias. Então a gente tem que pensar que o direito constitucional à saúde, ele deve sim ser garantido ao cidadão, mas também pelo cidadão. Então, para que possamos fazer nossa parte, nós devemos utilizar sempre roupas limpas, porque vocês não imaginam a quantia de micro-organismos nocivos à saúde que a gente pode estar carregando na nossa roupa agora. No momento que a gente usa uma roupa e a gente se encosta numa parede, num muro, ou a gente pega um transporte público, a gente pode estar carregando sujidades e esses micro-organismos e sim transmitindo doenças, bactérias, vírus, causando até pneumonia quando a gente entra em contato com pessoas de imunidade mais baixa, inclusive crianças. O uso de calçados adequados. Isso depende da função que o profissional exerce, mas a gente tem que pensar sempre em conforto. Profissionais da área da educação vão passar bastante tempo em pé, caminhando bastante. Precisa sim ser um calçado confortável. E em relação à higiene dos pés, a gente tem que lembrar de, além de lavar diariamente, secá-los. Secar todo o pé completamente, inclusive entre os dedos.
e preferencialmente usar meias de algodão porque elas não retêm o suor. Em relação à lavagem do calçado, ele precisa ser lavado pelo menos uma vez por mês e de preferência deixar ele secar ao sol. Em relação às mãos, manter as mãos sempre limpas e unhas curtas. Hoje a gente vive num momento onde a sociedade está mais consciente em relação à limpeza das mãos, em função da pandemia. Mas isso é um hábito que a gente devia já ter sempre, já ter vindo de berço, porque a gente poderia já ter evitado muitas doenças. As nossas mãos são a principal forma de contágio, de levar vírus, bactérias, vermes para as nossas casas, para os nossos locais de trabalho, para nós mesmos. Manter as unhas curtas também é importante porque a sujidade se acumula embaixo das unhas. E preferencialmente sem esmaltes, para a gente conseguir ter uma visualização melhor da sujidade. O banho diário. Então, quando a gente não toma banho regularmente, a gente permite que resíduos naturais da pele se acumulem. Resíduos como sebo, células mortas, aquele líquido do suor que fica seco. E esse é um lugar propício para as bactérias se multiplicarem descontroladamente. Então, nós podemos estar, além de transmitindo doenças, de tendo um cheiro na nossa proveniência, do nosso corpo, um cheiro ruim, a gente também pode estar permitindo que se abram feridas na nossa pele e causando doenças. O banho, então, ele deve não ser apenas tomado para a gente ficar cheirosos, mas sim, principalmente por questões de saúde. E o cuidado com a higiene bucal. A higiene bucal é a melhor forma de prevenir cáries, inflamação de gengiva, mau hálito e outros problemas da boca. A nossa língua é extremamente suja. Se a gente conseguisse ver os bichinhos que habitam nela, eu garanto que a gente não teria o hábito de escovar os dentes apenas 3 vezes por dia. A gente escovaria muito mais. Resumindo, então a higiene e a segurança no trabalho, elas são duas atividades que estão ligadas. Ambas têm os objetivos de proporcionar condições de trabalho capazes de manter os trabalhadores com um bom nível de saúde. E só para lembrar, então, que a Organização Mundial de Saúde, a OMS, define a saúde como sendo um estado de bem-estar físico, mental e social, e não somente a ausência de doença e enfermidade. Agora vamos falar um pouquinho sobre saúde e segurança no ambiente escolar. A higiene ambiental de equipamentos e de utensílios é o conjunto de ações que a gente faz para prevenir ou proporcionar um espaço agradável de convivência de crianças e funcionários, garantindo um ambiente que estabeleça condições favoráveis à saúde e diminuindo a possibilidade de doenças. A higienização é uma operação que engloba duas coisas, a limpeza e a desinfecção. E é muito importante realizar a higienização porque os micro-organismos que se multiplicam diariamente, eles se encontram em resíduos e sujidades que permanecem nos locais, contaminando e disseminando doenças. Separando então essas duas operações, para entender um pouquinho melhor o que é cada uma, a limpeza é a etapa mais importante do processo de higienização. Ela consiste em retirar a sujeira de um local, seja o local piso, parede, móvel, equipamento ou qualquer outro objeto. Ela deve ser feita esfregando bem com água, sabão ou detergente e posteriormente enxaguando e secando. Já a desinfecção é o processo de destruir os micro-organismos que causam doenças, sejam vírus, bactérias ou fungos, mediante a aplicação de agentes físicos e químicos, podendo ser realizada por alguns tipos, então. A fervura, por exemplo. Como objetos, quando mamadeiras, é um exemplo também, são fervidos durante 5 minutos, se alcança um alto grau de desinfecção. Produtos químicos a gente pode também utilizar para desinfecção, então eles são usados em utensílios. Para cada tipo de substância desinfetante, existe uma indicação própria em termos de uso, diluição e exposição. O recomendado quando utilizado produtos químicos é que a gente siga as instruções do fabricante. E podemos também desinfectar
com a remoção mecânica de produtos químicos. Então, para superfícies como mobília ou equipamentos, é aceitável desinfetar passando um pano de limpeza embebido no desinfetante apropriado. Lembrando, meninas, deixa eu só retirar essa caixa de gravação para a gente conseguir ler melhor. A gente não pode se esquecer que quando manuseamos produtos químicos ou realizamos a limpeza de locais contaminados, nós também precisamos nos proteger utilizando os EPIs, que são os equipamentos de proteção individuais, como luvas, máscaras e óculos. Bom, aqui eu tenho uma tabela de diluição de solução de desinfecção. Um pouquinho complicado de falar, mas é bem simples. São modos de desinfetar, sejam alimentos, frascos de mamadeiras, acessórios, a bancada, piso, parede, roupa, os banheiros, lavanderia. Eu não vou me deter muito em explicar um por um, mas vai estar disponível para vocês caso vocês tenham interesses. Qual é a solução e a sua diluição para nós conseguirmos, no final, então, termos uma solução de desinfecção. Vamos deixar aqui no cantinho novamente esse. Só para lembrar, então, que é dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança e ao adolescente, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão. Sobre as condições gerais das instalações e edificações. Bom, a área externa de um estabelecimento de educação ele deve ser limpa e bem conservada e sem acúmulo de lixos, caixas, garrafas e qualquer outro objeto que favoreça o aparecimento de insetos e roedores. Já a área interna do estabelecimento precisa proporcionar conforto e segurança. O material de revestimento de paredes deve ser de fácil higienização e também de fácil manutenção das instalações. Pisos, paredes, tetos, portas, janelas devem ser de material liso, resistente, impermeável e lavável, e também mantê-los sempre em bom estado de higiene e conservação. A ventilação deve proporcionar a renovação do ar e a ausência de umidade, ou seja, precisa ter um circuito ventilatório. As instalações elétricas devem ser embutidas ou, caso não seja possível, revestidas por tubulações de fácil limpeza. As luminárias devem estar protegidas contra explosões e quedas. E aqui temos um pequeno vídeo que também vai estar disponível para vocês na pasta de vídeos. Mas vamos ver. Lavar as mãos, manter os ambientes arejados e limpar os brinquedos. Esses são alguns cuidados que devem ser tomados para prevenir as doenças nas crianças. Aqui nessa creche pública, o cuidado com a saúde dos alunos está em todo lugar. Tem 2 dias na semana que é dia de faxina, as crianças vêm para o pátio, é quando eles vão brincar, interagir com outras crianças, correr. Aí, nesse momento, as meninas fazem a higienização das salas. A partir do berçário até o segundo período, elas fazem essa higienização. E os pequenos já estão aprendendo desde cedo a importância de ter hábitos simples que diminuem muito as chances de contaminação. Para não ficar sujo, para não ficar doente. Febre, mal-estar e desânimo. Esses são alguns dos sintomas típicos das infecções infantis. As crianças podem não ficar 100% seguras, mas a parceria entre a família e a escola é essencial para prevenir essas doenças. Os pais verificam que as crianças estão com manifestações clínicas sugestivas de doença, não é conveniente que a criança vá à creche por 2 motivos. Primeiro, porque elas podem realmente, se for uma doença contagiosa, transmitir essa doença para as outras crianças.
O outro lado é que a criança precisa ser cuidada, né? E não é na creche que ela vai ser cuidada de uma doença. Bom, é isso mesmo. De qualquer forma, esse vídeo e outros vão estar disponíveis no nosso aplicativo do Google Sala de Aula. Vamos continuar então, gurias. Sobre a mobília no ambiente escolar. O espaço para guardar os objetos das crianças deve ser organizado, pensando em evitar acidentes, como por exemplo os cantos dos móveis. Ou também precisa dificultar o acesso das crianças a pegar objetos como remédios. Lixeiras não devem estar ao alcance de crianças menores. O vaso sanitário e pias, eles precisam ser proporcionais ao tamanho das crianças. Fios, cordas, instalações elétricas devem estar fora do alcance de qualquer criança e devidamente protegido, inclusive as tomadas. Os extintores de incêndio devem ser pendurados em locais estratégicos e na altura adequada. Não pode ser um extintor numa altura baixa demais que uma criança possa correr e bater sua cabeça. Também não pode ser alto demais que dificulte a pegá-lo caso necessário. Agora, vamos testar os conhecimentos. Bom, essa atividade seria mais legal se a gente estivesse todas reunidas a fim de vocês poderem participar. Mas não há possibilidade, então nós vamos apenas ler e comentar aqui nesse vídeo. Aí vão algumas perguntinhas para aprendermos mais sobre a limpeza no ambiente escolar. Não tenha medo de errar, vamos todas participar. Gurias, com qual frequência vocês acham que devem ser lavados lençóis e fronhas nas escolas? Dá um segundinho para vocês pensarem. Bom, aqui o slide foi planejado já com a resposta, então vamos lá. A resposta, então, é uma vez por semana ou sempre que necessário. É importante que normalmente as escolas, elas se organizam dessa forma, que na sexta-feira mandam os lençóis e as fronhas das crianças, o cobertorzinho, enfim, para casa para ser higienizados e trazer de volta na segunda-feira. Mas a gente tem que pensar também que se durante a metade da semana, na terça-feira ou quarta-feira, a criança sujou o seu lençol, fez xixi ou a fronha já não está mais numa condição higiênica, pode sim ser levado antes, então ser trocado de qualquer forma. A gente precisa garantir que esteja limpo para uso. Com qual frequência devem ser lavadas as mamadeiras e escovas de limpeza? Essa resposta acho que vai ser na cara, né? Após o uso. No que você usa uma mamadeira ou usa a escova da limpeza, ela precisa ser higienizada posteriormente. Quantas vezes deve ser higienizado banheiros e vasos sanitários? De uma instituição, não só escolar, qualquer instituição onde há mais pessoas usando. Ela precisa obrigatoriamente ser higienizada pelo menos 2 vezes ao dia ou sempre que necessário. Se foi higienizada já 2 vezes, mas se nota sujidades, tem que ser realizado higiene de novo. Quando deve-se higienizar brinquedos de plástico e borrachas nas escolas? Bom, 1 vez por semana ou sempre que necessário. Seria interessante que toda semana fosse feita a higienização dos brinquedos que as crianças colocam na boca, deixam cair no chão, brincam, todos pegam a mão. Qual a frequência da lavagem dos cobertores? A gente está entrando agora na época de inverno e é comum que as crianças levem cobertores mais grossos ou às vezes até a escola fornece, mas enfim, eles precisam de uma lavagem também. A resposta então seria a cada 15 dias ou sempre que necessário. Muito bem, vamos continuar então sobre a higiene e os cuidados no preparo e consumo dos alimentos. Os alimentos, quando contaminados, eles podem causar doenças como intoxicações, verminoses, diarreia, vômitos, até hepatites. Então, para evitar a contaminação, se recomenda os seguintes procedimentos básicos: lavagem das mãos, manter os alimentos sempre cobertos com panos limpos e tampados, desprezar alimentos que caíram no chão,
Não consumir alimentos que apresentem sinais de deteriorização, como cheiro diferente, uma cor, sabor, consistência alterados. Preferencialmente não falar, tossir ou espirrar em cima dos alimentos. E aqui em cima uma imagem de uma cozinheira, né, na preparação do alimento. O preparo das mamadeiras ele pode sim ocorrer na mesma área de manipulação de alimentos, como por exemplo uma cozinha, mas ele deve ser feito em horário diferente, higienizando o local antes de iniciar o preparo, para que se evite contaminação cruzada. Ou seja, foi feito o almoço das crianças e 1 ou 2 horas depois você vai fazer uma mamadeira de alguma criança. Você precisa higienizar primeiramente a área que você vai manusear e preferencialmente não ter outras pessoas trabalhando nessa área nesse momento. Os utensílios da cozinha e do lactário, como garfos, facas, colheres, pratos, panelas, as canecas, copos, bandejas, etc., ele entra em contato direto com o alimento e, portanto, precisa de uma limpeza cuidadosa para evitar doenças. O responsável pelo preparo das refeições também deveria usar touca para a proteção dos cabelos. Aqui nós temos mais uma imagem de 2 cozinheiras na preparação do alimento, utilizando sim a touquinha. E agora partindo para saúde e higiene e saúde bucal das crianças. A atenção para com a saúde deve ser uma responsabilidade de todos aqueles que cuidam, de forma direta ou indireta, de crianças. Os cuidados de saúde e higiene devem fazer parte do processo educativo global, considerando especialmente que a autonomia da criança é um dos princípios orientadores do trabalho com a criança nas escolas infantis. Todos os cuidados devem ser transmitidos às famílias para que os mesmos sejam realizados em casa também. Os seguintes cuidados são importantes, então. Que cada criança tenha sua própria escova de dente e que a escovação seja feita em todas as faces do dente, com movimentos circulares, sempre da gengiva em direção ao dente. Na face de mastigação do dente, o movimento mais indicado é o vai e vem, ou seja, na parte que a gente mastiga, né, o alimento. A língua também deve ser escovada para retirar a placa que também se forma nela. A escova deve ser bem lavada com água corrente e mantida em lugar limpo e arejado. Importa escovas de dente individualizados, de modo seco, para evitar o crescimento de fungos. E lembrar que a escova deve ser trocada a cada 6 meses ou sempre que necessário. Também, em relação aos hábitos de higiene das crianças, nós temos que garantir que as crianças mantenham as mãos limpas e conforme a criança cresce, ela pode ser educada a lavar as mãos com água e sabão. Lavar as mãos deve ser um ato prazeroso de acordo com a capacidade de cada faixa etária. O banho também é importante que, se for na escola, cada criança tenha sua toalha e seus produtos de higiene, sabonete principalmente, individual. Esse kitzinho precisa conter a identificação nominal para que se evite a transmissão de doenças. No banho, na hora de passar o sabonete, não se passa diretamente o sabonete na pele e nas partes íntimas, para que a gente evite irritações na pele. O cabelo das crianças deve ser lavado regularmente e para penteá-los, é ideal que cada um tenha seu próprio pente. Se isso não for possível, também pode ser lavado o pente antes de passar na cabeça de outra criança, para que evite a transmissão de piolho ou lêndia. A roupa suja deve ser colocada em sacos plásticos e devolvida para casa. Mas a gente não tem muito costume de ter a hora do banho aqui nas nossas escolas, né? Mas, claro, acontece de uma criança se sujar inteira ou, né, enfim, se evacuar todinha, a gente vai precisar de uma lavagem nessa criança, a gente não vai apenas passar um paninho. A troca de fraldas. Todo o material necessário para a troca deve estar à mão para que não se deixe a criança sozinha na bancada em momento algum. Como é que se faz, então, a limpeza da criança? Se retire o excesso de fezes e urina com algodão úmido ou um lencinho umedecido, passando sempre no sentido da genitália para o ânus, ou seja, sempre de frente para trás, evitando que o contato das fezes entre na região da genitália ou região uretral e assim se evite infecções posteriores.
É importante também lavar a pele com água e sabão, enxaguar e secar bem para que se evite assaduras. Se coloca a fralda limpa e se evita que a criança manipule a fralda suja ou entre em contato com a pele dela, as fezes. E o uso do pinico ou vaso sanitário das crianças, então ele deve sempre ocorrer acompanhado do profissional. Não se manda uma criança que já consegue frequentar o banheiro sozinha para o banheiro, porque eles podem tocar em lugares que não dentro do vaso, por exemplo, eles podem se machucar. Precisa ser orientado e acompanhado pelo profissional. Inclusive, para lembrar que depois de utilizar o banheiro, se puxa a descarga e se lava as mãos. Sobre as unhas das crianças. O corte das unhas das crianças pode ser orientado para que as mães responsáveis o façam em casa. Unhas grandes acumulam sujeira, facilita a contaminação da criança. E além disso, elas podem se arranhar e se machucar com facilidade. E os dentes, então, a rotina de higiene bucal é muito importante. Antes mesmo que se tenha dentes, a gente inicia a limpeza da boca do bebê, por volta dos 4 meses de idade, para que ele comece já a se acostumar com essa prática de higiene bucal. Como se faz, então, num bebê? É uma ideia. Existe também um dedinho que se compra de silicone que pode ser utilizado individualmente, logicamente, mas esse seria mais indicado em casa. Numa escola ou numa creche, uma das maneiras seria utilizar gaze ou um pedaço de fralda exclusiva para esse fim, não mesmo uma fralda que se faz a higiene, por exemplo, da criança, embebida em água filtrada. E enrolando no dedinho se faz toda a limpeza da gengiva e da língua da criança. Quando a criança já tem os dentinhos da frente, a limpeza com gaze ou fralda ela pode continuar também, limpando toda a face dos dentes. É fundamental higienizar os dentes depois das refeições e antes de dormir para remover e evitar a nova formação de placa de bactérias, que pode provocar cáries. Quando a criança já tem os dentinhos dos fundos posteriores, se inicia então a limpeza com a escova de dentes, uma cabeça pequena e de cerdas macias, e a pasta de dente deve ser sem flúor. Apesar dos benefícios do flúor na prevenção de cárie, se for ingerida diariamente pela criança em idade precoce, que ela ainda não consegue controlar a deglutição, ela acaba engolindo toda aquela saliva, ela pode causar má formação nos dentes permanentes depois, que é chamada de fluorose dentária. E agora aqui, gurias, eu tenho a sugestão do trabalho, que seria em grupo, mas aí nós não vamos fazer em grupo, provavelmente, por em função das nossas aulas virtuais, vai ser separado. Bom, então qual que é a ideia aqui? O trabalho seria em grupo para apresentar em sala, mas dessa forma a gente vai fazer, nós vamos fazer individual. Então, vocês vão escolher um desses 3 itens, na verdade são a separação dos conteúdos que a gente viu hoje. O primeiro, organização, mobília e fiação do espaço. O segundo item é higiene e apresentação do profissional da educação infantil. E o terceiro item é higiene e saúde bucal da criança. Escolham um desses itens e vocês podem criar um projeto, um planejamento ou somente um desenho para demonstrar todos os conhecimentos adquiridos. Então, vocês podem, algumas ideias. Vocês podem criar um planejamento de aula ou de atividades sobre a higiene bucal da criança, a higiene corporal da criança. Vocês podem fazer um desenho representando o profissional de educação infantil. Vocês podem criar um projeto, um desenho por exemplo, do ambiente escolar, de uma forma de organização do espaço, com segurança, mostrando a fiação, as cordas de tomada. Enfim, vocês podem utilizar a criatividade de vocês, escolhendo um desses assuntos, e podem fazer numa folha de ofício mesmo, façam à mão, não precisa se preocupar em fazer nada muito, claro, caprichoso sim, mas não precisa ter algum programa específico para isso, tá? Vamos só achar aqui. E a continuação do nosso portfólio, gurias. Isso seria para nossa aula presencial. Eu já tenho os bonecos na escola, então quando tivermos nossa aula presencial, nós vamos fazer as nossas aulas práticas, tá?
A continuação do portfólio, eu vou enviar para vocês um outro vídeo explicando como é que vai funcionar esse portfólio que a gente faz em cada aula. E aqui segue a bibliografia, então, do material de hoje. Então, aguardo os comentários de vocês, as respostas às perguntas e qualquer dúvida podem ir me enviando, certo? Boa noite, gurias.